No vídeo anterior, nós paramos justamente onde começaríamos a falar sobre a adaptação profissional necessária, não somente para sobreviver ao mercado atual, mas para se sobressair neste cenário tão competitivo. Neste vídeo, iremos falar sobre a diferença entre ser e estar líder, as habilidades fundamentais para ser um líder em um cenário caótico, uma das 7 ferramentas de construção de perfil de liderança, ferramenta amplamente utilizada por Harvard. Vamos falar sobre a cobra Naja e o gatinho do Shrek, sabe, aquele mesmo do desenho? Bom, tem muita coisa. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Pensado para atender a demanda atual das empresas. Contar com líderes completos, com formação técnica, comportamental e gerencial. Total controle de tempo, produção e de seu time. Seja um líder Green. Green Belt Lean Six Sigma. Lidere projetos complexos de redução de defeitos e aumento de produtividade. É um pré-requisito para cargos de decisão em empresas renomadas. Obtenha a certificação da CSSC, Liderança 4.0. Aperfeiçoe sua capacidade de líder, com técnicas de gestão de projetos para extrair o melhor de cada membro da sua equipe. Especialista em produtividade com OEE. Seja especialista em solucionar problemas, garantindo um aumento de produtividade, disponibilidade e performance na manufatura, utilizando ferramentas de OEE. Gestão do tempo. Organize sua jornada de maneira a aumentar a performance, gerenciar o tempo da equipe e dos processos envolvidos. Roteiros rápidos de projetos. Aumente a produtividade em até 50% nas primeiras 8 semanas, resolvendo problemas específicos com soluções específicas. Fortaleça seu currículo. Certificados. Lean Six Sigma Green Belt. Especialista em produtividade com OEE. Treinamento de liderança 4.0. Treinamento Gestão do Tempo. Roteiros de redução. Projeto prático Lean Manufacturing. Nosso programa foi desenvolvido para todos os profissionais da área de manufatura, ligados à área de engenharia, RH, qualidade e produção que visam liderar projetos de melhorias, trazer resultados para a empresa e ser reconhecidos por tal. Estudantes técnicos também são bem-vindos. Seja um líder Green. Acesse nosso site www.programalidergreen.com.br. Bom, dando início à nossa aula, é importante que você saiba que existem 7 ferramentas que compõem a construção de um líder 4.0. E hoje nós iremos falar de uma ferramenta que capacita o profissional a desenvolver as 5 habilidades fundamentais para a adaptação ao atual cenário. Vamos lá. São 5 habilidades fundamentais para a construção do perfil de liderança 4.0. Vamos passar rapidamente sobre elas, porque para nós, nessa aula, o mais importante é saber como alcançar essas habilidades. Lembrando que nosso curso de liderança é composto por 7 ferramentas e 44 habilidades de composição de um líder 4.0. Resiliência. Para enfrentar essa era complexa e instável, é necessário ser resiliente, ou seja, saber como se manter firme diante das transformações, nem sempre favoráveis para o seu negócio
ou para a sua carreira. O profissional deve manter uma perspectiva positiva e encarar os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado. Para o líder, a resiliência é importante para dar segurança à sua equipe. Próxima habilidade, flexibilidade. Se estamos falando de um cenário altamente volátil, o profissional precisa ser flexível e estar aberto a novos aprendizados e funções no mundo corporativo. É o momento de sair da zona de conforto, buscar se atualizar e ser criativo para pensar em soluções inovadoras nesse universo ambíguo e de incertezas. Uma outra habilidade, coragem. Os modelos de negócio estão mudando e os caminhos que antes eram considerados certos e seguros já não são mais uma possibilidade. Não é nada fácil lidar com as incertezas. Por isso é importante ter coragem na hora de tomar uma decisão e saber arcar com os resultados, mesmo os negativos. Outra habilidade fundamental, multidisciplinaridade. Visando estar preparado para os novos paradigmas, é fundamental ser multidisciplinar. Assim, torna-se relevante que o profissional busque cursos de segmentos diversos para conseguir entender toda essa complexidade. Trabalhar de forma colaborativa para unir diferentes talentos e também para aprender com os colegas é bastante relevante no VUCA Road, no mundo VUCA. Outra habilidade, pensamento crítico. É essencial que o profissional tenha uma visão crítica das situações complexas, seja curioso e saiba questionar a realidade. Além disso, torna-se pertinente observar os cenários sob diferentes perspectivas para conseguir encontrar as melhores soluções. Bom, em cima disso nós entendemos que o comportamento mais conhecimento gera autoridade. Comportamento sem conhecimento gera desastre. E o conhecimento menos o comportamento vai gerar um ostracismo, ou seja, você vai continuar dentro de um aquário de água parada, simplesmente gerando ali uma possibilidade de dengue. O que eu quero dizer com isso? É que além das habilidades, além do conhecimento, é necessário ter comportamento. E isso também nós estaremos trabalhando ao longo desse curso de Liderança 4.0. Fique agora então com a ferramenta que irá possibilitar que você alcance essas 5 habilidades fundamentais e muitas outras. Nós vamos falar agora sobre o poder da linguagem não verbal. Vamos lá, fique conosco. Agora que falamos sobre as habilidades, você tem que entender que ser e estar líder são coisas totalmente diferentes. Qualquer pessoa pode chegar a uma posição de liderança, mas isso nem sempre quer dizer que essa pessoa esteja apta para a posição. Existem vários caminhos diferentes para estar líder. Por exemplo, liderança hereditária, aquela de pai para filho, de mãe para filhos, o famoso berço dourado empresarial. Existem líderes que herdaram a liderança pelo sobrenome, mas que sim, exercem uma boa liderança, às vezes até melhor que o pai. Enquanto existem líderes herdeiros que são um desastre. Você conhece alguém? Caminhos do QI, o famoso quem indica. Algumas empresas apostam na indicação de amigos e conhecidos para cargos dentro da empresa. E às vezes a indicação vem de alguém que está desempenhando um bom trabalho dentro da empresa. E isso pode favorecer o indicado e até trazer alguma vantagem que não seja ideal com concorrentes da própria empresa para o cargo em questão. E assim como o caso anterior, pode ser um caso de sucesso ou um desastre total. Tanto para quem indica, para o indicado, para membros da equipe, que pode se sentir menosprezada, ou seja, existe um sério risco de dar certo e também um sério risco de dar errado. LB ou PS, infelizmente ainda existem muitos em um ambiente corporativo. Certa vez eu ouvi de um diretor que eu deveria me aproximar mais do meu chefe, porque o fulano, inclusive, que era uma indicação dele, e tinha o mesmo nível hierárquico que eu,
Só faltava ajudar ele no banheiro. LBIPS é lambe-botas ou puxa-saco. Também temos o dono da bola, aquele cara que começou algo pequeno, que foi crescendo, e agora ele não consegue se desfazer da posição de centralizador, deixando a empresa em um lugar menor do que ela realmente deveria estar. Lembrei do Kiko do Chaves. Alguém já trabalhou com um profissional como esse? E talvez outros caminhos ainda mais tenebrosos que não vale a pena entrar em detalhes. Agora, para ser líder, existem dois caminhos. O da formação, que é composto por experiências boas e ruins, erros e acertos, capacitação em cursos de liderança, boa base de inteligência emocional e oportunidades bem aproveitadas. Pode-se levar alguns anos ou alguns meses. Não existe uma matemática correta para esses casos. E o líder nem sempre vem com cargo de liderança estampado na carteira de trabalho. Pode ser um auxiliar de produção, da qualidade, da manutenção. Líder não é cargo ou função. Líder é essência. O outro caminho é o da transformação, composto pelo desejo, pela motivação em se tornar líder. E de forma inconsciente usam a linguagem não verbal e a PNL a seu favor. Esse processo tem sido tema de estudos de grandes psicólogos sociais que trabalham com lideranças de alta performance. E sobre este caminho que nós iremos falar agora. Inclusive sobre um trabalho que está sendo desenvolvido em Harvard e que tem sido sucesso no mundo inteiro. Linguagem não verbal. É importante começar dizendo que não somente nós humanos utilizamos a linguagem não verbal com o intuito de passar uma mensagem. Animais utilizam desse artifício de forma primorosa. Observe um pouco aquele cachorrinho ou qualquer outro animalzinho. Eles também se comunicam bastante por expressões corporais. E algumas delas são bastante semelhantes às nossas, como o estufar o peito quando se quer dominar território ou se encolher quando está entristecido. São bons exemplos disso. A cobra naja, por exemplo, tenta intimidar seus predadores aparentando ser maior do que realmente é. Quando ela ataca uma presa para se alimentar, ela não simula algo que ela não seja, simplesmente ataca. Ou seja, ela utiliza a linguagem não verbal apenas para se proteger. E esse camaradinha, o que ele quer? A verdade é que linguagens não verbais são ferramentas poderosas de influência. E não somente nas outras pessoas, mas em nós também. Você já parou para pensar como se expressa corporalmente? Se ainda não o fez, deveria, pois a linguagem corporal afeta em muito a maneira como os outros nos veem. E mais, podem mudar também a maneira como nós nos vemos e nos sentimos. Vou começar fazendo uma pergunta. Como a sua equipe te vê? E como você se vê? Um aperto de mão mole de um superior, um sorriso forçado de um funcionário, uma careta de um cliente? Essas dicas não verbais podem arruinar relacionamentos antes que comecem. Tudo antes que uma palavra seja dita. Os membros da sua equipe, colegas de trabalho, ouvem o que você diz e talvez até leem seus e-mails. Mas talvez você sinta falta de respeito, não consiga passar da direção correta, ou não alcance resultados com a sua equipe. E isso pode não ser o resultado de qualquer coisa que você disse ou do trabalho que você fez. Talvez sua liderança não verbal sobreponha sua liderança verbal. Você acha que se comporta bem e não precisa estudar a linguagem corporal e dicas não verbais? Talvez um rápido resumo de como a linguagem corporal ruim pode impedir você de ter sucesso o convença do contrário. A linguagem corporal inadequada mata sua confiança. A psicóloga social Amy Cuddy descobriu que mesmo fingir uma linguagem corporal positiva pode ter impactos mensuráveis nos seus níveis hormonais. A maneira como nos comportamos tem um grande impacto em como os outros nos veem, mas também como nós nos vemos. Cuddy realizou um grande estudo onde fez com que os participantes simplesmente descansassem em posições corporais de poder.
Isso em um intervalo de 2 minutos. Logo após, coletou amostras de saliva, que mostraram um aumento de 20% na testosterona, competição, confiança, juntamente com uma queda de 25% no cortisol, estresse e necessidade de fuga. Como você pode imaginar, os resultados foram opostos para os profissionais solicitados a se sentarem em posições de submissão. Então, 2 minutos levam a essas mudanças hormonais que configuram seu cérebro para ser basicamente assertivo, confiante e confortável, ou realmente reativo ao estresse e se sentindo meio desligado. E todos nós já sabemos ou já tivemos essa sensação, certo? Portanto, parece que nossos não verbais governam como pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Então, não impactamos apenas os outros, mas nós também somos muito impactados. Já sabíamos, por estudos anteriores ao DiEM, que nossas mentes podem mudar os nossos corpos. E agora, chegamos à conclusão de que nossos corpos também mudam a nossa mente. Quando nos sentimos fortes e capazes, é mais fácil projetar energia positiva nos outros. Linguagem corporal ruim disfarça sua habilidade e sugere incapacidade ou falta de vontade. Embora sua linguagem corporal positiva faça maravilha pelos seus hormônios e o torne mais confiante, ela também atrai a aprovação de outras pessoas. A maneira como você fica de pé, como você se senta, como você sorri e fala, o torna mais agradável e transparece mais competência. Por outro lado, hábitos não verbais inadequados o abrem para percepções ruins, que você pode, de repente, até nem merecer. Considere os efeitos positivos e fortes que uma linguagem corporal pode ter durante reuniões com clientes, com funcionários ou mesmo entrevistas de emprego. Quando as pessoas com quem você interage o consideram agradável e competente, tornar a venda ou conseguir um emprego fica muito mais fácil. A linguagem corporal inadequada afasta os outros e até você da sua melhor versão. Vamos revisitar aquele aperto de mão mole do seu chefe. É essa pessoa com quem você quer falar sobre sua carreira? Provavelmente não. Porque agora você o percebe como fraco, indiferente e provavelmente incompetente. Agora, vire para o espelho, para si mesmo, e recorde as interações que você pode ter tido com membros da sua equipe. Gostou do que está vendo? A inteligência emocional aumenta muito quando você pratica uma linguagem corporal positiva. Os outros gravitarão em sua direção e serão mais honestos e confiantes quando você for visto como genuíno, atencioso e competente. No estudo de Cudge, ela retrata o novo líder como sendo um ator. Diversos atores e atrizes tiveram suas vidas transformadas após atuarem em um filme, peça teatral, novela, séries, simplesmente por absorverem o personagem. Um exemplo disso pode ser mensurado através do número de casamentos que acontecem após uma novela entre atores e atrizes que fizeram um par romântico, ou a quantidade de casamentos que é desfeita pela mesma situação. Profissionais que interpretam uma pessoa ranzinza e vivem o personagem por muito tempo, pode ter suas condições hormonais alteradas, assim como profissionais que interpretam alguém com confiança elevada, alta autoestima, também tem uma diferença hormonal muito grande. O estudo revela que para se tornar líder, e de repente você ainda não sabe por onde começar, comece fingindo ser um líder. Finja até estar na posição de liderança e depois finja até se tornar um líder. Dentro do curso de liderança 4.0, nós temos um material totalmente dedicado à modelagem de liderança,
que irá facilitar sua jornada nessa sua nova condição de líder. Deixe o ontem onde ele deve ficar. Não comece amanhã. Seja líder hoje. Um abraço e até a próxima.